todos os discípulos que andaram por ali pregando a palavra. Imagine abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente. Cantaremos naquele imenso coral. Creem que esse dia está bem mais próximo do que a gente imagina. Só mais um pouco de tempo que há de vir virá e não tardará. Vamos nos colocar de pés. Pai querido, glorioso e bendito Deus, nesse momento, após nós adorarmos a Tua pessoa, aleluia, queremos lhe suplicar mais uma vez que Tu possa continuar inspirando, a Deus, o Teu ungido, o pastor Paulo Camilo, para que a Tua palavra, meu Senhor, venha direto do Seu trono, penetrando na nossa mente, em nossos corações, na nossa alma, produzindo vida e vida, aleluia, em abundância. Fala com a Tua igreja, não aquilo que nós queremos, meu Senhor, mas aquilo que nós necessitamos. Usa o Teu Filho, usa esse instrumento, meu Senhor, para a edificação da Tua igreja. Assim eu oro, crendo, meu Senhor, na nossa vitória, no nome poderoso de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. E a igreja diga: Pastor Paulo Camilo. Em Tuas mãos, Senhor, aleluia, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir Tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Senhor, fala comigo agora, porque meu coração anseia ouvir Tua voz. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor mais uma vez para todos os irmãos. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Glória a Deus.
lá em 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Aleluia. Passagem bem conhecida. Sempre fala algo especial em nossos corações. Aleluia. A palavra de Deus é assim, né? Ela é viva, aleluia, ela é eficaz, ela é nova toda manhã. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Basta o homem abrir os ouvidos, aleluia, o coração, e Deus vai falar através da sua santa palavra, porque a Bíblia Sagrada, ela é a boca de Deus falando para nós. Amém, irmãos? Por isso Jesus disse, aleluia, quem tem ouvido, ouça, aleluia, que o Espírito de Deus fala às igrejas. Aleluia. Em 1 Samuel, no capítulo 17, aleluia, diz assim a palavra do Senhor, a partir, aleluia, do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia gréguas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a base da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem para que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Glórias a Deus. Aleluia. Versículo 40. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 39 e 40. 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-os no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. Amém. Glória a Deus. Podeis se assentar, meus queridos irmãos. Aleluia. Serei breve em minhas palavras nesta noite. Glória a Deus. Mas nós lemos a palavra do Senhor uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Aleluia. Que foi a luta de Davi com o gigante filisteu. Naquela época, meus queridos, havia batalhas, batalhas terríveis, porque naquele tempo as batalhas eram corpo a corpo, não como hoje, que a distância
entre os guerreiros, se lança mísseis, se lança foguetes, se lança granadas, os tiros são dados à distância. Naquela época era corpo a corpo, né? E batalhas sangrentas, batalhas horrendas, às vezes morria 1.000, 2.000, 5.000, e há registro na Bíblia Sagrada de morrer 32.000 numa batalha. Glória a Deus. Tempos de batalhas terríveis. E quando, meus queridos irmãos, o povo de Israel teve que enfrentar os filisteus eram um povo guerreiro, um povo que focava toda a sua comunidade em guerras. Eles viviam de atacar outros povos e tomar deles os bens. Não era um povo como o povo de Israel, que se preocupava, ou se ocupava, melhor dizendo, de plantações, de criar gado, criar ovelhas, vacas, trabalhava pelo pão do dia a dia. Os filisteus, em parte, faziam isso, mas em outra parte, atacavam outros povos para adquirir o que era alheio. E por isso não haviam guerras que, como o exército preparado para isto, focado nisto, era muito difícil de ser vencido. E eles venciam todas as batalhas que enfrentavam. E eles, meus queridos irmãos, os filisteus, eles tinham no meio do seu povo pessoas muito altas, e a Bíblia chama de gigantes, homens que, segundo os estudiosos, pelas medidas que eram dadas aqui, tinha entre 2,20 metros e 2,90 metros de altura, homens guerreiros, preparados. E a Bíblia fala de um chamado Golias, que era um homem que tinha na sua estatura cerca de 2,90 metros. Hoje, nos dias atuais, existem homens altos. Há registro de um homem de 2,50 metros lá nos Estados Unidos, e há também um de 2,90 metros, a mesma altura dos filisteus, que já morreu há algum tempo e nasceu num país lá do norte europeu. É uma anomalia, pessoas que têm uma altura muito alta. Mas o que faziam os filisteus? Pegavam essas pessoas que sabiam que ia ser muito e colocavam para treinar na guerra desde pequeno. E a Bíblia diz aqui que Golias foi treinado desde criança na guerra. Então não só era alto, como era forte. E isso, meus queridos irmãos, foi uma surpresa para o povo de Israel. Porque a Bíblia diz que quando o exército de Israel se colocou diante do exército dos filisteus para aquela peleja, diz aqui a palavra do Senhor que no meio deles levantou-se um gigante. E aquilo assustou, meus queridos irmãos, o povo de Israel. Eles ficaram com medo, porque viram o tamanho e a força daquele homem. E a esse gigante, eles haviam uma proposta, que havia esse costume também, de que quando o exército ia enfrentar o outro, antes de começar a batalha, eles se negociavam. E nessa negociação, o gigante, logicamente mandado pelo seu rei, o rei dos filisteus, disse o seguinte: vamos batalhar um homem só. Vocês escolhem um e peleja comigo. Se ele me derrotar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu ferir, vocês vão ser escravos nossos. E isso, meus queridos irmãos, foi algo que fez o povo de Israel tremer. Porque quem iria enfrentar? Olha a responsabilidade. Enfrentar um homem daquela altura, daquela força. E a Bíblia diz que ninguém se apresentou. Saul, meus queridos irmãos, que era o mais alto do povo de Israel, segundo a sua altura, em torno de 1,80 de altura, quer dizer, mesmo assim, mais baixo do que o gigante, temeu. E fez uma oferta para os guerreiros de Israel, dizendo: aquele que venceu o gigante, se apresentar e vencer o gigante, vai receber muitos benefícios, vai até casar com a minha filha. Fez aquela, mas ninguém quis esse mesmo, irmão, porque sabia que a morte era certa. Mas diz a palavra do Senhor que nesse inteirinho, via Davi, a qual, mandado pelo seu pai,
vem trazendo ali alimento, alguma coisa para os seus irmãos, porque os irmãos de Davi estavam no meio dos guerreiros de Israel. E ali Davi perguntou: o que está acontecendo aqui? E alguém lhe disse: saiu o gigante, e a batalha está travada, e a oferta é que quem derrotar o gigante, né, vai receber os benefícios que o rei lhe ofereceu. Mas tem um detalhe: se vencer, porque se perder, nós vamos virar escravo deles. E Davi, vendo aquilo, meus queridos irmãos, e ouvindo parte daquilo que o gigante falou, que blasfemou de Deus e falou tanta coisa, Davi se indignou, irmãos, e foi lá e disse para Saul: eu vou enfrentar o gigante. Saul, vendo a estatura de Davi, não viu ali nenhum guerreiro, claro, a Bíblia diz que ele era de baixa estatura, gentil aspecto. Mas Davi, meus queridos irmãos, disse para Saul: rei, eu cuidava das ovelhas do meu pai, quando um dia apareceu um leão, e esse leão deu em cima de uma das ovelhas, e eu fui lá e o matei. Uma outra oportunidade, apareceu um urso, e esse urso deu em cima de uma das ovelhas, e eu fui lá e matei o urso. Da mesma maneira, eu vou matar esse gigante filisteu. Aleluia. Saul sentiu verdade para aquilo, sentiu que Deus estava no negócio. Aleluia. E disse: tá bom, você vai. E pegou a sua armadura, a armadura do rei, e colocou em cima de Davi. Davi não conseguia nem andar com aquilo, porque como é que pode uma armadura de um homem de 1,90 m cair, né, no corpo de um homem, né, que a estatura média do povo de Israel naquela época era 1,60 m a 1,70 m. Davi tinha menos que isso, e a Bíblia diz que ele não conseguia nem andar com aquilo. Tirou aquela armadura, meus queridos irmãos, e foi lá, aleluia, pegou a sua funda, colocou a sua roupa de pastor, foi lá no rio, pegou 5 pedras e partiu para cima, aleluia, para aquele desafio contra aquele gigante. E os irmãos sabem o que aconteceu. Davi pegou uma das pedras, colocou ali na sua funda. Funda era tipo uma tiradeira, né? Só que a tiradeira, você coloca a pedra, puxa o elástico e solta. A funda, meus queridos irmãos, ela tem uma potência maior, porque a funda se coloca a pedra e roda, e quando a pedra mais quente, você solta, né? Tem que ter um treinamento para isso, né? E a pedra sai com muito mais força, né? E ali é mortal, é algo que fere com muita, né, gravidade aquele que é atingido com uma pedra de uma funda, né? E ali Davi, meus queridos irmãos, pegou aquela pedra, foi diante do gigante, e diz a palavra do Senhor, colocou ali a pedra na funda, e o gigante, quando viu quem era o guerreiro que Israel tinha mandado, aí que ele se indignou, aleluia, porque ele olhou e disse o gigante: você pensa que eu sou um cachorro, que eu sou um cão, vai me mandar um guerreiro desse? E Davi disse: olha, tu vem contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E o gigante veio para cima de Davi, irmão. E Davi rodou a funda. Quando o gigante chegou a uma certa distância, Davi mirou, meus queridos irmãos, no meio da testa. Aleluia. E a Bíblia diz que a pedra pegou no meio da testa do o gigante caiu por terra. Davi correu lá, pegou a sua espada, cortou a sua cabeça, aleluia, e levantou a cabeça daquele gigante. E os filisteus, quando viram aquilo, saíram correndo. Israel correu atrás e derrotou o exército dos filisteus, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Glórias a Deus. E ali Davi, meus queridos irmãos, conquistou essa grande vitória. Eu comecei a meditar, meus queridos irmãos, aleluia, nessa passagem, porque sabemos que, assim como o apóstolo Paulo escreve, dizendo que toda a escritura divinamente inspirada serve para o nosso ensino, para a nossa administração, e através das passagens bíblicas nós aprendemos verdades, aleluia, espirituais. Nosso Senhor Jesus Cristo fala acerca disso, quando ele diz que as minhas palavras, aleluia, é espírito e vida. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo diz que
aleluia, no rolo do livro, quer dizer, na Bíblia, né? Logicamente, os rolos dos livros daquela época, né? Que hoje são a que nós lemos aqui, naquela época não eram livros, eram rolos, né? E pergaminhos. No rolo do livro está escrito de mim, glória a Deus. E nós encontramos no livro de Provérbios, no capítulo de número 30, né? E diz assim: quem criou os rios? Quem traçou o limite dos mares? Aleluia. E qual é o nome do seu filho? Se é que tu sabes. Aleluia. A profecia ali falando do Filho de Deus. Aleluia. Jesus que veio a esse mundo, aleluia, para conquistar para nós a tão grande salvação. E a própria palavra diz, meus queridos irmãos, que as Escrituras Sagradas, elas não são apenas contos de coisas extraordinárias que aconteceram, mas também meus queridos irmãos, fonte de ensino para nós. Davi, ele enfrentou o leão, enfrentou o urso, enfrentou o gigante. O leão simboliza, meus queridos irmãos, a Satanás, porque a Bíblia fala que Satanás, ele é como um leão, não é o leão é Jesus, o verdadeiro leão, mas ele se faz como um leão. Por quê? Porque ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. A comparação bíblica, meus queridos irmãos, da condição do homem neste mundo, é que nós enfrentamos, né, a oposição de Satanás. O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. O pecado, meus queridos irmãos, ele é, né, o guardião da morte. A morte veio através do pecado. Satanás, meus queridos irmãos, estabeleceu, né, a partir do momento em que o homem pecou, lá no Jardim do Éden, estabeleceu uma prisão espiritual para o homem. O homem foi criado por Deus perfeito. Deus criou o homem para ter vida eterna aqui na terra, mas a morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão. E a partir daí, meus queridos irmãos, é a luta do homem, né? Aleluia, a luta entre o bem e o mal, a salvação e a perdição. E nós encontramos na Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, um meio de salvação, ensinos para que nós venhamos a vencer, aleluia, as prisões que Satanás criou para o homem, né? Que veio através do pecado, veio a morte, a perdição eterna. Isso é o que o diabo tem para oferecer. Mas Jesus, ele mesmo disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. A vitória que Jesus conquistou na cruz, meus queridos irmãos, a humanidade não tem a consciência plena, né? E até mesmo muitos de nós, aleluia, muitas vezes não conseguem meditar, meus queridos irmãos, entender claramente a grandeza dessa tão grande salvação. O apóstolo Paulo diz, aleluia, como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Porque, meus queridos irmãos, o aguilhão do pecado, as correntes que prendem o homem, aleluia, na força do pecado, só mesmo o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, aleluia, tem o poder de libertar o homem, aleluia, dessa prisão que é o pecado, aleluia, essa prisão que nos prende, meus queridos irmãos, para as coisas, aleluia, do pecado, as coisas do mundo, aleluia. E o homem que quando morre sem esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, fatalmente estará, aleluia, condenado eternamente. Mas nós temos uma boa notícia, aleluia, como foi dito agora de manhã na escola dominical. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, tem a chave da morte e do inferno. Antes do Antigo Testamento, meus queridos irmãos, quando o homem morria, né, Satanás tinha, vamos assim dizer, a autoridade, né, de conduzir o tal para o inferno, a não ser que aquela pessoa morreu, né, na presença de Deus, era aquele judeu que cumpria os mandamentos, né, que participava ali dos rituais de derramamento de sangue para perdão dos seus pecados, participava de todas as festas, né? Então morria salvo. E nós encontramos na Bíblia Sagrada, falando daqueles que eram fiéis ao Senhor no Antigo Testamento, que eram recolhidos aos seus pais, quer dizer, morria salvo, essa é a expressão bíblica, né? Mas a grande maioria, meus queridos irmãos, quando morria, né,
Satanás tinha autoridade ali para conduzir o tal para o inferno, aleluia. Mas agora a coisa mudou. Há 2000 anos atrás, quando Jesus, aleluia, morreu e ressuscitou, e ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus aparece lá no livro do Apocalipse capítulo 1 dizendo: eu tenho a chave da morte e do inferno. Porque hoje, aleluia, nos dias atuais, na dispensação da graça, quando o homem morre, aleluia, Satanás não tem a primazia de chegar e sair levando, não. Sabe por quê, irmão? Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, ele tem a chave da morte e do inferno. Só desce ao inferno aquele, aleluia, que não aceitou Jesus, aleluia, aquele que negou, aleluia, a salvação. E quando o homem morre, os anjos vêm, né? Aquele que é salvo, os anjos vêm e levam ele para o seio, né, da presença do Senhor, leva ele para o paraíso. E aquele que morre sem salvação, o diabo olha, não vê anjo levando, ele vai, ele leva, mas quem manda é Jesus. Por quê? Porque quando o homem morre, aleluia, ele tem a oportunidade de aceitá-lo, Satanás não tem mais força sobre aquela vida, basta levantar as mãos, assim como aquele, aleluia, que no momento da sua morte lá na cruz, né, aleluia, que estava crucificado à direita, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem era ladrão, foi preso, foi condenado, estava ali também sendo crucificado, mas tinha uma coisa: no momento em que Jesus estava sendo crucificado, aquele homem reconheceu que Jesus, aleluia, verdadeiramente é o Filho de Deus. Por isso que ele disse: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então quem manda é Jesus. Se alguém aceita Jesus Cristo nos últimos momentos da sua vida, verdadeiramente, né? Não é aquele que diz: não, quando eu estiver mais velho, né? Aí eu vou curtir, e quando chegar mais idade mais velha, aí eu penso em aceitar Jesus. Isso é um perigo muito grande. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Aleluia. A decisão tem que ser em sinceridade. Ninguém planeja ser salvo. Eu vou ser salvo, eu vou aceitar Jesus daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Isso não vai funcionar. Sabe o que vai acontecer? Você não vai aceitar Jesus. Sabe por quê? Isso não é programado pelo homem, é chamada de Deus. E a Bíblia diz que o dia da salvação é hoje. Deus está te chamando, é hoje. A hora da convocação, aleluia, de Deus para você vir para a luz é hoje. Ou é hoje ou nunca mais. Glória a Deus. Não se deixa para amanhã. Amanhã não nos pertence. Glórias a Deus. É Deus chamando, porque a Bíblia diz, meus queridos irmãos, claramente, aleluia: quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós encontramos essa passagem e ela tem um ensinamento espiritual para nós. Na atitude de Davi, nas vitórias de Davi. Davi, ele primeiramente, né, teve uma experiência com Deus. Porque Davi, meus queridos irmãos, ele cuidava das ovelhas do seu pai, mas ele era temente a Deus. Ele não ficava ali apenas cuidando das ovelhas, não. Ele também buscava a Deus. Sabemos que Davi era músico, na verdade, compôs vários hinos. Então, com certeza, lá no meio do campo, cuidando das ovelhas, buscando o Senhor em oração, compondo hinos. A Bíblia diz que quando Saul, melhor dizendo, ficou oprimido, a Bíblia diz que o demônio começou a perturbar Saul, né? Porque uma coisa é certa: desobediente é perturbado, né? E aí Saul ficou perturbado, porque desobedeceu a Deus, e aquela perturbação, e alguém se falou: não, tem um jovem aí que toca uma harpa, chama ele aí para ele confortar o rei. Mas a Bíblia diz que a unção que estava na vida de Davi era tão grande, que quando Davi tocava a harpa, o demônio saía correndo, e ali Saul ficava tranquilo, né? Aí quando Davi ia embora, o demônio voltava a perturbar Saul. Aí chamava Davi de novo. Davi chegava lá, começava a tocar a sua harpa, né? Tocar os hinos ali, e o Satanás já saía fora, né? Não aguentava ficar perto, porque aonde Deus está, irmão, Satanás não se cria, não, né? Aleluia, glória a Deus. Aonde Jesus
está, os demônios fogem, porque aonde Jesus está, só tem a presença de Deus, do Espírito de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É lugar de alegria, é lugar, meus queridos irmãos, de paz, porque aonde Jesus está, aleluia, a bênção do Senhor é presente. Glórias a Deus, aleluia. Ali, irmãos, ele matou primeiramente, lá no campo, um leão, matou também um urso. E quando ele, naquele momento, viu aquele gigante, ele não temeu. Aleluia. Ele disse: eu vou matar esse gigante, porque ele afrontou a Deus. E, como já disse aqui, se preparou para ir contra aquele gigante. Mas Davi, irmãos, sabia que não seria com a sua força, não, com a sua esperteza, ele iria contra aquele gigante em nome do Senhor. Aleluia. E em nome do Senhor ele venceu aquele gigante. Mas o que me chama a atenção, que eu gostaria de destacar nesta noite, é o desafio que Davi tinha diante dele. E o desafio era: quem perdesse a batalha ia virar escravo. E na vida espiritual, irmãos, não é diferente. Nós estamos numa luta contra o pecado, estamos numa luta contra, meus queridos irmãos, a força, aleluia, das trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Estão 3 batalhas, irmãos, que nós temos que vencer, simbolizando a batalha de Davi. Venceu o leão. O leão, símbolo de Satanás, que brama como leão, procurando a quem possa tragar. Quando o homem vem para Jesus, quando alguém aceita Jesus Cristo, que sai das trevas e vem para a luz, ele vence, aleluia, a Satanás. Por quê? Porque nós somos tirados da garra do inimigo. Nós saímos das trevas, somos trazidos para a luz, aleluia. Nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, porque o homem já nasce, meus queridos irmãos, condenado. Alguém olha para uma criancinha de 1 mês, tão bonitinha, mas deixa crescer, irmão. O pecado está ali. Eu tenho 3 filhos, são grandes, casados, já estão, a mais nova tem 34 anos, mas eu me lembro direitinho, pequenininho, engraçadinho, andando, engatinhando. Quando eu via que estava fazendo uma coisa errada, dizia: não, já sabia que estava fazendo errado. Quando eu chegava em casa, que estava fazendo alguma coisa errada, pegando uma coisa que não podia, que eu abria a porta, eu escondia. Por que escondia? Sabia nada. E vai crescendo. E a força do pecado, irmão, também com o homem. Davi mesmo disse: em pecado e concebeu a minha mãe. Olha a Deus. O pecado, a força do pecado. O homem não consegue se libertar do pecado. Não existe ninguém que faça força contra o pecado e vença. Não tem como. Por quê? Porque se ele deixar de fazer uma coisa errada, pode ter certeza que ele está fazendo outra. Porque o pecado está entranhado. Mas Jesus morreu na cruz, e quando ele derramou e disse para o Pai: está consumado, aleluia, a terra tremeu, meus queridos irmãos, porque o pecado está entranhado na terra, está entranhado nesse mundo, o mundo já é maligno. A terra tremeu, meus queridos irmãos, mas Jesus venceu a Satanás, pisou na cabeça da serpente, tomou a chave da morte do inferno e conquistou para nós essa tão grande salvação. Louvado seja Deus, aleluia. Davi venceu o leão, aleluia. Venceu o urso. O urso fala da carne. Por que o urso simboliza a carne? Eu já vi o urso andando, não andando as carnes. Então o urso, simbolicamente na Bíblia, simboliza a carne. O crente, a pessoa quando aceita Jesus Cristo, ele tem uma batalha contra a carne. Aleluia. E nós recebemos da parte do Senhor poder para vencer, por incrível que pareça, a nós mesmos. O velho homem. Aleluia. Porque quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele nos dá força, aleluia, para deixar aquilo, aleluia, que aprisiona a nossa vida. A Bíblia diz que nós deixamos
a vã maneira de viver. Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Aleluia! Porque Jesus Cristo, meus queridos irmãos, não é uma religião, não é apenas uma aceitação, é mudança de vida, porque Deus é real. Deus quer, aleluia, que nós entremos no céu, e a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas como é que eu vou fazer para me santificar? Você não vai, aleluia, fazer isso com o teu esforço, vai ser através do poder do Espírito Santo de Deus em sua vida, que vai te fazer uma nova criatura, e aquele velho homem já estará morto, mas uma nova criatura viva na presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Venceu o leão, venceu o urso. Leão, símbolo de Satanás. Aleluia. O homem sai das garras dele. Venceu o urso, símbolo da carne. Aleluia. Deixamos as coisas que se agradam a Deus. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aleluia. Aquele que enganava, não engana mais. Nós vemos o que aconteceu, né? Aleluia, com Zaqueu. Zaqueu ouviu a palavra do Senhor, se converteu e disse: olha, vou pegar metade dos meus bens, vou vender e dar aos pobres, e se alguém eu defraudei, vou devolver quadruplicadamente. E Jesus disse: verdade, verdade vos digo, que hoje chegou salvação a esta casa. Não porque ele ia dar metade para os pobres, porque isso não salva ninguém, não porque ele ia só devolver, é porque ele teve uma transformação de vida. A atitude daquele homem mostra que ele verdadeiramente se converteu ao Senhor. Porque, meus queridos irmãos, palavras o vento leva, mas ação, e essa é verdade. Aleluia. Falar é fácil, fazer, meus queridos irmãos. Por isso um grande pregador, Billy Graham, ele disse: aleluia, um ato, um testemunho fala mais alto do que 1000 palavras. Aleluia. E quantas vezes nós não já ouvimos testemunho de pessoas que mudaram de vida, e os homens olham assim: mas como é que pode? Ele mudou. O que houve com fulano? Lá na roda dos amigos, né? Porque nesse mundo o homem tem muitos amigos. Tem os amigos da pinga, tem os amigos do futebol, tem os amigos da piada, é tudo amigo. Quando ele precisa, cadê os amigos? Cadê os amigos da piada? Já foram. Cadê os amigos do copo? Já foram. Cadê os amigos do futebol? Desapareceram. Cadê os amigos do samba? Não aparece ninguém. Está lá no hospital, não aparece ninguém. Mas eu garanto uma coisa: se você estiver com Jesus, aleluia, no mínimo, Jesus estará junto contigo. Esse é o amigo. Louvado seja Deus, porque Jesus é o verdadeiro amigo. Aleluia, glórias a Deus. Quem concorda que Jesus é o verdadeiro amigo, diga glórias a Deus. Aleluia. E a proposta do gigante, irmão, o gigante simboliza o quê? O mundo, os prazeres do mundo, né? A simbologia bíblica. Vamos dar um estudo sobre isso, o tempo não dá, já está acabando, mas simboliza o mundo. O gigante é o último dos três, né? Primeiro, nos tira das garras de Satanás. Segundo, nos transforma em nova criatura, nós vencemos a carne. Só que, irmão, agora tem o mundo. O mundo, aleluia, combate contra nós até nós morrermos. É um inimigo, irmão, terrível, é o mundo. O apóstolo Paulo fala de um homem chamado Demas, que acompanhava o apóstolo São Paulo. Quando Paulo foi preso e levado para Roma, ele foi junto, não preso, mas acompanhando a Paulo. Aí, um dia Paulo veio: cadê Demas? E chegou a notícia: olha, Demas se despediu. É mesmo? Está lá no meio, se divertindo lá com os romanos. Porque Roma, naquela época, era Nova York da época, né? As festas romanas, todo mundo sabe daquelas, né? Daquela vida que os romanos levavam, né? Muita riqueza, né? Muitas festas, jogos no Coliseu, havia diversão, que havia de melhor no mundo, né? Entre aspas. E Paulo escreve: Deus me desamparou, amando o presente céu. E a Bíblia diz que o mundo passa,
É um gigante que a igreja tem que enfrentar, né? E cada um de nós individualmente tem que enfrentar. Porque deixar as coisas do mundo só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só Ele nos dá o poder para dizer não, aleluia, para os amigos e dizer sim para Jesus. Mas existe uma coisa: aquele que deixar, pai, mãe, você se mora abandonar pai e mãe, mas no sentido de se desgarrar, aleluia, deste mundo e me seguir, terá muito mais glória a Deus neste mundo e a vida eterna. Eu, quando era jovem, eu tinha alguns amigos, mas eu garanto para os irmãos que depois que me converti, sumiram todo mundo. Cadê os amigos? Sumiram. Por quê? Porque treva não se dá bem com luz. Eu queria andar na luz, não serve mais, faz parte mais do contexto. E quando eu vi, cadê os amigos? Ninguém ligava mais, ninguém falava mais. Acabou. Mas encontrei muito mais o amigo verdadeiro, que é Cristo Jesus. E através dele tem outros amigos, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Mas para concluir, Davi tinha um desafio. O desafio do gigante era: se vocês, nessa luta entre eu e o soldado de vocês, vencer, nós viramos escravos de vocês. Mas se eu vencer, vocês viram escravos nossos. Irmão, é exatamente a realidade espiritual que nós enfrentamos hoje. Se nós não vencermos o mundo, se nós não vencermos, aleluia, as tentações de Satanás, a gente vira escravo deles. Porque a Bíblia diz que não pode servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou a Mamon, que é o Deus deste mundo, o Deus das riquezas. Se não vencermos, seremos escravos. Mas tem uma coisa: se vencermos, ele vira escravo nosso. Irmão, é tão maravilhoso quando, aleluia, as coisas do mundo são escravizadas por nós. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Como nós dominamos. É quando o crente tem poder, aleluia, de quando o Espírito de Deus diz, fala ao seu coração que aquilo não agrada a Deus, ele diz: não quero, vou deixar, e acabou. Não fala mais nada aos nossos corações. O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E isso, irmão, é alcançado quando buscamos a Deus, quando colocamos Deus em primeiro lugar. Aleluia. As coisas do mundo não diz mais nada para nós. Por que, meus queridos irmãos? Porque nós temos algo maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós temos algo maior, que é a comunhão com Deus. Aleluia. Não é aquele negócio, né? Como uma certa vez tinha um jovenzinho aí numa congregação lá daqueles, né? Ele aceitou a Jesus, irmão, mas ele ficava, né, observando as coisas do mundo, né? Ele venceu ali o leão, o poder de Deus, venceu o urso, mas, irmão, quando chegou na hora de vencer o mundo, aí ainda faltava alguma coisa para ele, né? O que acontecia com ele? Ele ficava direitinho na igreja, nos cultos, mas quando chegava perto do carnaval, irmão, a coisa virava. Eu estou contando para os irmãos uma coisa, né, que foi real, que eu vi acontecer. E a tia dele, né, um dia me chamou, falou assim: irmão, olha aí pelo fulano, né, vou dizer o nome dele aqui não, né, eu lembro claramente. O que houve? Não, ele veio para a igreja, porque ele veio de outra igreja, né, e eu não sabia por quê. O que tinha acontecido? Eles pediram carta, deram a carta, tudo bem. Só que aconteceu o seguinte, irmão: ele se converteu em uma outra congregação ali perto, ali dentro de Vila Kennedy, né? E tinha um problema muito grave. Ele passava o ano inteiro na igreja, participando da mocidade e tudo, mas quando chegava no carnaval, o homem sumiu os 4 dias. Aí descobriu que ele estava brincando de carnaval. Aí o pastor chamou ele: meu filho, não faça isso. Aí orou por ele: pode deixar, está tranquilo. Quando chegou no outro ano, cadê o fulano? Aí, tudo bem. Aí o pastor morava
principal de Vila Quente. Aí passou um bloco. Aí foi lá para a janela olhar o bloco passar. Quem estava aí? Lá? O fulano. Fantasiado de mulher. Que é isso? Aí chamou ele, fulano, eu te peguei, você estava vestido de mulher, mas que negócio é esse? Ali, não, está excluído. Aí ficou lá uns 4, 5 meses, aí voltou, pastor, eu quero voltar, tá bom, filho. Mas aí com vergonha, né? Ele fez lá, pediu perdão e voltou. Aí ele disse para a tia dele, tia, não vou ficar aqui não. Ah, meu filho, então vai lá para a minha igreja, eu vou começar com o pastor. Mas não me disseram que era a situação assim, a gravidade do negócio. Eu só disse, não tem problema lá, ele vai vir para cá. Eu falei, tá bom, tudo bem, ele vai vir, mas com uma condição. Tem que assistir todos os cultos de doutrina, não pode faltar. Aí falaram para ele, então, em vez de conversar comigo, não, eu vou ficar no culto de doutrina, agora eu quero, tá bom, meu filho. A proposta é essa. Aí ele foi passando e me contaram o que ele fez. É vestido de mulher, então não, eu falei, meu Deus do céu. Mas a palavra de Deus lava, a palavra de Deus purifica, né? E o desafio era esse, né? Aceitamos ele lá, mas tinha que vir nos cultos de doutrina. Ele vinha nos cultos de doutrina, pensado, não faltava, estava em todas. Aí quando chegou perto do carnaval, as primas deles, lá da congregação, né? Ela ficou, e agora? Vamos ver o que vai acontecer, aleluia. Aí, lá na sede de São Paulo, fizeram ali um retiro. E as jovenzinhas lá se inscreveram, uma coisa toda. Ele chegou e disse assim, eu quero ir também. Glória a Deus. E foi, irmão. E quando eu saí de lá, já eram dirigentes da mocidade, Deus usando, aleluia, ficou liberto. Por quê, meus queridos irmãos? Porque ele venceu o gigante. E é o que o gigante lá, o filisteu, né, o gigante propôs o seguinte: se eu vencer, vocês vão virar escravo nosso. E se vocês vencerem, nós viramos escravo de vocês. Irmão, é assim na vida espiritual. Se nós vencermos, aleluia, nós não somos mais escravos de Satanás, não. Nós não somos escravos desse mundo, não. E muito pelo contrário, eles que se submetem a nós. Por quê? Porque o crente tem autoridade, aleluia, para dizer não para o pecado, não para o mundo, não para Satanás, porque aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. E essa é, aleluia, uma das coisas mais maravilhosas, meus queridos irmãos, da salvação, é saber que somos filhos de Deus, que as coisas do mundo não falam mais alto nos nossos corações, que temos poder, aleluia, autoridade, para, meus queridos irmãos, não sermos atraídos mais pelo pecado, muito pelo contrário, o que nos atrai é as coisas de Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, aleluia, que nos dá alegria, que nos dá, meus queridos irmãos, certeza de salvação. A alegria do Senhor é a nossa força. Isso é maravilhoso, novidade de vida. Nós estamos fora do mundo porque fazemos parte do reino de Deus. Vamos ficar de pé, irmão. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Essa palavra, né, simples, mas que fique em nossos corações. E se houver alguém no nosso meio que necessita de oração, aleluia, eu preciso de mais força de Deus, de mais poder de Deus, aleluia, tem algo ainda que me atrapalha, louvado seja Deus, nós vamos orar por você. Por quê? Porque Jesus disse uma coisa: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem aqui quer ser 100% livre? Louvado seja Deus, diga glória a Jesus, aleluia. Se você quiser, nesta oração final, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Quem sabe alguma coisa do mundo ainda te atrai, louvado seja Deus. Quem sabe você ainda está preso, né? Aleluia, com amizades desse mundo, ou quem sabe algum vício, alguma coisa qualquer que ainda te prende. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu costumo dizer o seguinte, irmão: aquele que vem à frente, né, para vir buscar mais de Deus, ele é valente. Assim como Davi foi em direção ao gigante, esse é um passo de fé. Glória a Deus. Enfrenta nesta noite esse gigante, aleluia, que te afronta. Quem sabe o gigante ainda é um vício, quem sabe esse gigante ainda é algumas tendências, né? Aleluia, que não condiz com uma vida santa diante de Deus. Vem aqui à frente, não deixe passar essa oportunidade.
Louvado seja Deus. Dá mais alguém que necessita de oração? Se não há, nós vamos orar. Nosso irmão Jorge vai fazer essa oração final em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por falar conosco. Muito obrigado pelo Teu agir na nossa vida nessa noite. E conforme foi ministrada a Tua palavra, qual é o gigante, meu Senhor, que nós estamos perdendo? Qual é a área que nós estamos sucumbindo? Qual é, Senhor, a área em que o inimigo tem prevalecido? Cada um de nós, Senhor, devemos nos examinar. Nós sabemos, meu Senhor, porque o Teu Espírito Santo fala aonde nós estamos cedendo, fala onde nós estamos falhando. O Teu Espírito Santo, meu Senhor, nos trouxe aqui nessa noite para falar justamente acerca de um gigante que está prevalecendo na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, na nossa vida secular, na nossa vida espiritual. Nós precisamos, meu Senhor, após essa mensagem, chegar diante de Ti e falar contigo. O gigante que está prevalecendo é esse aqui, e ele vai cair por terra, assim como aquele gigante caiu por terra diante do servo do Senhor, porque nós só vamos conseguir vencer o gigante, meu Senhor, que possa estar prevalecendo na nossa vida, se nós falarmos a mesma coisa que Davi e agirmos igual Davi agiu. Nós vamos vencer, porque Davi foi contra ele. Não foi sobre a força de Davi, não foi sobre o conhecimento de Davi, nada disso, meu Senhor. Foi em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, que esse gigante venha cair por terra, e a nossa parte nós veremos fazer diante de Ti, confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados, confessar o nosso ponto fraco, embora Tu já conheça, mas Tu quer ouvir de cada um de nós, em nome de Jesus. Terminando esta oração, Pai querido, Tu não envergonha ninguém, Tu jamais envergonhou alguém, então nos ajuda a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar em secreto contigo, e Tu falar diretamente conosco individualmente, para que nós venhamos sair vencedor e dizer: nós vencemos o gigante, porque o maior que está conosco é maior do que o que está no mundo. Assim eu oro. Leva-nos em paz, em segurança. Nos dá, meu Senhor, a alegria, a certeza da nossa salvação. Nos livra dos gigantes do mundo e nos dá uma noite na Tua presença e um amanhecer glorioso para a honra e glória do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor Jesus, e toda a igreja diga amém. E a vitória nossa operando Deus. Se Deus é por nós. O senhor aguardou o telefone da morte? Deus abençoe.